Dando continuidade, então, à nossa reflexão sobre a vida de José, nós aprendemos que José tratou o seu passado com perdão. Ele marcou isso no nome do filho Manassés: Deus me fez perdoar. Ele tinha todas as razões para ter um coração amargo, azedo por todo o mal que seus irmãos lhe causaram, mas ao invés de ter um coração cheio de vingança, de retaliação, ele tem um coração cheio de graça, e antes que os irmãos o procurem para pedir perdão, ele os perdoa e coloca o nome do próprio filho de perdão: Manassés, Deus me fez perdoar. Ele tratou o seu presente com gratidão. Depois de 13 anos de escravidão, ele chega ao trono do Egito, governador, poderoso, rico, abastado, casado, filhos, e ele não bate no peito e diz: eu sou o cara, eu cheguei aqui. Mas ele bota o joelho no chão e provavelmente diz: Deus é o cara. E ele tem um filho, e ele dá o nome do filho de Efraim e diz: Deus me fez prosperar. Se eu tenho prosperidade hoje, é dádiva de Deus, é misericórdia de Deus, é cuidado de Deus. E agora José vai olhar para o futuro, não dele, mas da sua nação, do seu povo, dos filhos de Israel. E ao olhar para o futuro, ele olha com esperança. E ele reúne então agora seus irmãos, lá em Gênesis 50, versos 24 e 25, e diz: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Percebam que com estas palavras, José estava enchendo o coração de seus irmãos, dos representantes do povo de Israel ali, de esperança. José assumiu o trono do Egito com 30 anos de idade. Ele estava morrendo agora com 110 anos de idade. Durante 80 anos, José foi instrumento nas mãos de Deus para sustentar os seus irmãos. E ele os sustentou. Ele mesmo disse para seus irmãos: não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim consolou o coração deles. E ele fez isso por aproximadamente 80 anos. Os levou para a terra do Egito, os colocou na terra de Gósen, sendo governador do Egito. Com certeza providenciou recursos e provisões necessárias para que o povo se multiplicasse, crescesse, fosse abençoado ali na terra do Egito. Mas agora ele está morrendo. E se ele fosse uma pessoa sem fé, se não tivesse um coração cheio de confiança, ele poderia reunir ali toda a sua família, que já não eram mais 70 pessoas, mas já eram dezenas, quem sabe milhares, e poderia dizer: bem, gente, agora com a minha morte, eu que era a ligação direta com o faraó, eu que era o grande governador, agora estou morrendo e com a minha morte eu não sei o que vai acontecer, as coisas vão ficar difíceis para vocês, quem sabe a mamata acabou. E aí ele traria uma palavra de desesperança, de dor, de medo para aquele povo. Mas é interessante que José nunca colocou o foco nele. Ele sempre colocou o foco em Deus. Então ele reúne ali sua família, filhos, netos, bisnetos, tataranetos dele, de seus irmãos, e ele se reúne com eles e diz: gente, eu morro, porém existe um Deus no céu, um Deus que é maior do que eu, um Deus que é eterno, um Deus que os ama, um Deus que tem um pacto com vocês, um Deus que fez uma promessa a Abraão, Isaque, Jacó, nosso pai. E é esse Deus que cuida de vocês, é esse Deus que protege vocês, é esse Deus que sustenta vocês. Durante 80 anos ele me usou como instrumento, mas agora com a minha morte ele levantará outros instrumentos e ele continuará cuidando de vocês. E mais, gente, queria dizer para vocês, meus irmãos, que o Egito não é o fim. O Egito é apenas um estágio necessário. O Egito é apenas uma passagem. Deus tem algo melhor, Deus tem algo maior para vocês. Deus jurou para Abraão, Isaque e Jacó nos dar uma terra ampla, uma terra farta, uma terra de cascatas, uma terra de fontes, uma terra de águas cristalinas, uma terra de frutas abundantes, a terra de Canaã. E é para lá que vocês vão. Deus vos visitará. E eu quero que vocês jurem para mim agora, que o dia que Deus visitá-los, o dia que Deus tirá-los aqui da terra do Egito, o dia que Deus transportá-los para a terra de Canaã, levem meus ossos com vocês. Eu não quero ficar enterrado no Egito. Eu quero que meus ossos sejam enterrados na terra da promessa, na terra que Deus jurou dar aos nossos pais.
Se isso não for palavra de esperança, de conforto, de consolo, o que seria? Por quê? Porque o foco de José sempre esteve em Deus. Sempre esteve em Deus. E é esta palavra que José está dizendo para mim e para você hoje. Eu não preciso olhar o meu futuro com medo, com pavor, não preciso olhar o meu futuro com desesperança, nem quanto à vida terrena, nem quanto à vida futura. Se Deus é o Senhor da minha vida, se a minha vida está fundamentada na rocha que é Cristo, então eu posso olhar para frente com esperança e entender que a minha vida não se resume aos poucos anos de vida aqui na terra, de 50, 60, 70, 80 anos de vida, não. Deus tem algo melhor e Deus tem algo maior para mim e para você. Ele tem um novo céu e uma nova terra. Ele está preparando um novo céu e uma nova terra. Por isso Jesus disse para os seus discípulos, não tenham medo. Não tenham medo, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. E o que Jesus está fazendo agora? Preparando o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar. Preparando a nossa casa. E quando esta casa estiver preparada, nós iremos habitar com Ele para todo sempre. Enquanto isso, Ele nos sustenta na vida terrena, com lutas, com dificuldades, com perdas, com sofrimentos, com doenças, com mortes e também com fartura, com abundância, Ele nos sustenta. A gente há de morrer um dia, como José, nosso corpo vai para o túmulo, vai apodrecer, vai virar pó. Mas no grande dia do juízo, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, nossa alma estará na presença de Deus e Ele então vai chamar nosso corpo à vida novamente. Eu acho que vai ser um dia fantástico, o dia que o Senhor der ordem ao pó da terra para que devolva o nosso corpo, e ele vai ser feito corpo novo, espiritual. A nossa alma há de entrar nele, e agora ressuscitado na presença de Deus, no novo céu, na nova terra, na Jerusalém celestial, que desce da parte de Deus ataviada como noiva para o seu esposo. Nós vamos viver com Deus para todo o sempre. Cristo disse, todo aquele que crê em mim não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ele diz, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas para que isso aconteça, meus queridos, nós temos que tirar o nosso eu do centro do nosso coração. Pegue o seu eu, arranque daí, jogue fora e coloque Deus. Percebeu que na vida de José tudo começa com Deus? Deus me fez perdoar, Deus me fez prosperar, Deus vos visitará. Quando Deus é o centro da nossa vida, quando a nossa vida está edificada na rocha que é Cristo, então eu posso olhar o meu passado com perdão, porque eu entendo que da mesma forma que eu fui perdoado pela graça de Deus, eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem, que me magoam, aqueles que pecam contra mim. Eu tenho que olhar o meu presente com gratidão, porque eu entendo que tudo que eu tenho hoje é dádiva, é manifestação do amor e da graça de Deus na minha vida.